Salve, meus amores! Beijo no coração do professor Edis. E aí, hoje vamos de mais uma livezinha? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a área da enfermagem. A gente tem feito vários vídeos, várias lives, né? E trazendo assuntos de nutrição. Hoje eu vou trazer um assunto de enfermagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre sonda nasoentérica. Sonda nasoentérica. E por que eu escolhi a sonda nasoentérica? Porque existem algumas dúvidas, né, na questão da sondagem por essa via, né, nasoentérica. Algumas coisas que são importantes aí, por exemplo, quando sondamos um paciente com sonda nasoentérica, eu retiro o fio guia antes ou depois do raio-x? Quando eu vou pegar aquela sonda, eu pego aquela sonda lá, que foi prescrita, eu peguei aquela sondinha, sonda nasoentérica, NutriTube, né, como algumas pessoas chamam, eu devo lubrificar já imediatamente para facilitar a saída do fio guia? Como é que é essas coisas, né? Então são alguns detalhes que vão surgindo, algumas perguntas, questionamentos que é a hora da gente debater, é o momento para a gente estar conversando aqui, né, e construindo um conhecimento. Porque olha só, quanto mais habilidade você tiver, mais o teu paciente vai ganhar com isso, né? Aquela pessoa que está sobre os teus cuidados. E lembra, algumas lives anteriores eu tenho dito, né, que habilidade é sinônimo de conhecimento. Conhecimento. Bom, hoje também, vamos ver se a gente consegue aqui fazer uma interaçãozinha aqui, né? A gente vai perguntando algumas coisas, se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar. A gente vai estar aqui para tirar, tá bom? Tirar essas dúvidas, a gente vai construir esse conhecimento junto aqui. E eu também vou começar daqui a pouquinho, estou só esperando entrar mais um pouquinho de pessoas aqui para a gente estar conversando. Deixa eu ver quem já entrou aqui. Raiele Dantas. Oi, Raiele, tudo bem? Miriam, tudo bem, Miriam? Um abraço, querida. Patrícia Vicente, tudo bem, Patrícia? Darlane, tá de olho, né, Darlane? Janaína, excelente esta live. Ô, Janaína, a gente vai conversar, vamos falar um pouquinho aqui, ok? E aí, pessoal? Olha só, para aqueles que não me conhecem, aqueles que vão acessar esse vídeo, a gente vai estar aqui ao vivo. Outros vão ver esse vídeo depois, né? Porque que ferramenta extraordinária, né? Ela fica gravada lá e esse conhecimento pode ser propagado, compartilhado com outras pessoas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edis Júnior. Minha formação, eu sou enfermeiro e nutricionista esportivo. Sou o criador da Academia Brasileira de Enfermagem Assistencial, um projeto aí que já vai para 1 ano na academia que foi criada e que a gente ainda está engateando, mas que já produzimos muitos materiais, produzimos aí e-books, várias lives, várias dicas, né? A academia, ela se chama Academia Brasileira de Enfermagem Assistencial, porém ela aborda temas relacionados à saúde. Então a gente sempre está falando sobre enfermagem, falando sobre nutrição, temas da medicina, né? E que eu acho que tem ajudado bastante as pessoas aí na construção do seu conhecimento. Oi, Priscila, tudo bem? Tá frio aí, Priscila? Manda um abraço, tá? Manda um abraço para Gabriela, fique com Deus. Anne, tudo bem, Anne? Germano, um abraço, querido, boas férias aí para você. E aí, olha só, o que acontece? Na academia, a gente criou também lá na academia algumas páginas, né? Então eu tenho uma página hoje para enfermagem, uma página para nutrição. E em breve eu vou criar uma página específica para medicina. Então se você entrar lá na minha página www.professoreds.com.br, você vai ter acesso a alguns outros assuntos. Eu também tenho um canal lá no YouTube, Professor Edis, pode entrar lá, ok? Nós estamos aí no Facebook também orgânico, estamos lá no Instagram e usando todas as ferramentas possíveis para propagar conhecimento, divulgar conhecimento. Porque a nossa principal intenção é construir uma ciência relacionada à saúde, enfermagem, nutrição, a própria medicina, toda embasada em evidências, né? E não somente aquilo que é passado de uma pessoa para outra, ou de um professor numa sala de aula para os alunos, e a gente vê aquilo e às vezes a gente pega aquilo como uma verdade absoluta
E depois, quando vamos estudar os artigos científicos, o que diz a literatura, a gente começa a entender que muitas coisas não são bem do jeito daquela forma como aquelas pessoas estão passando para a gente, né? Então, por isso que é bom estudar. Academia para isso, profissionais que estão informando ainda, eu tenho vários alunos aqui que me acompanham, né? Profissionais que estão em formação, pessoas que estão em formação, profissionais que já estão atuando, e aí a intenção é construirmos esse conhecimento juntos, ok? Bom, temos aqui algumas pessoas, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Karine, tudo bem, Karine? Elivan, pessoal, tá tudo bem? A imagem, a luz, o som, vocês estão me escutando bem? Não tem ruído, nada atrapalhando? Se a live for boa, vocês estiverem gostando do assunto, vai colocando o joinha, o coraçãozinho, compartilhando, ok? Se rolar alguma dúvida, a hora é agora, vamos perguntar, né? Pergunte aqui que a gente vai trazer algumas informações para vocês. Inclusive, todas as vezes que eu trago essas informações relacionadas à enfermagem, eu gosto sempre de trazer um parecer do nosso Conselho Regional de Enfermagem, né? Do nosso COREN. Eu gosto de trazer para tirar alguns mitos, né? Esses dias a gente estava falando sobre sonda, cateterismo vesical, eu estava falando, quem prescreve cateterismo vesical? O médico? Ou o enfermeiro pode sondar um paciente através de um cateterismo vesical sem uma prescrição médica? E eu li lá o parecer, tá aí nas lives anteriores, vocês podem estar olhando. Hoje eu vou falar sobre nasoentérica e vou colocar lá também, falar um pouquinho sobre o parecer, né? Eu, enfermeiro, realizar uma sonda nasoentérica sem uma devida prescrição médica? E olha só uma outra pergunta que eu gostaria até de falar para vocês que já estão aí vendo. Olha só, se um fonoaudiólogo ele solicitar ou prescrever uma sonda nasoentérica, eu, enfermeiro, posso sondar esse paciente através de uma prescrição de um fonoaudiólogo? Por que eu estou dizendo isso? Porque são situações que já aconteceram e acontecem até hoje. E os profissionais gostam de perguntar e solicitam parecer diante do nosso Conselho Regional de Enfermagem. Já existe um parecer inclusive do Conselho Regional de São Paulo, e está aqui no meu computador, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, ok? Bom, vamos lá, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Elivan, tudo bem, Elivan? Fábio, muito importante, mestre, tudo bem, Fábio? Darlane, está ótimo, obrigado, Darlane, está ótimo, obrigado, Lindalva. Léo Matos, um abraço, querido. Vanésia Nunes, tudo bem, Vanésia? Leide Mar, está ótimo. Leia Mendes, um abraço, Leia. Hugo, tudo bem, Hugo? Bom, vamos lá. Olha só. Sonda nasoentérica. O que acontece com a sonda nasoentérica? Primeiramente, ela é uma sonda que ela tem o seguinte objetivo. Duas finalidades específicas para você não esquecer disso nunca mais. Sonda nasoentérica, ela é via exclusiva para alimentação e hidratação. Veja bem, eu tenho um paralelo que eu gosto de fazer entre a enfermagem e a nutrição. Quando a gente estuda lá na nutrição, a gente aprende que sonda nasoentérica ela é via exclusiva para alimentação e hidratação. Quando nós estamos na enfermagem, o que acontece? Lá na enfermagem, quando a gente vai pegar ali, por exemplo, a Brunner, né? Vamos estudar ali, a gente observa que a literatura ela diz que a sonda nasoentérica ela pode ser usada para alimentação, para hidratação e para medicação. E aí existe uma explicação para isso, né? Porque você, por exemplo, paciente com sonda nasoentérica e é prescrito uma medicação oral, como é que a gente faz, né? Vai tirar a sonda, sondar nasogástrico, então a gente vai ter que usar essa via. Na enfermagem a gente termina tendo essa abordagem. Na nutrição é um pouquinho diferente. Deixa eu ver aqui, Priscila, abraço meu e da Gabi para você. Nunca vou desistir dos seus ensinos sobre nossa saúde. Um dia eu chego lá. Que é isso, Priscila? Obrigado, fica com Deus. Olha só que legal. A sonda nasoentérica, então, ela tem duas finalidades específicas, né? Eu posso alimentar e hidratar o meu paciente. Quando é que eu prescrevo, quando é que a gente observa a necessidade de realizar uma sonda nasoentérica? Quando é que o médico olha, observa a situação do paciente ali e define ali através de uma prescrição medicamentosa que esse paciente deve ser sondado? Primeiro, quando se tratar de pacientes que estejam inconscientes. Segundo,
pacientes muito idosos, entendeu? E que esteja com muita dificuldade de deglutição, ou até mesmo os novos com dificuldade para deglutição. Esses pacientes são pacientes que a gente tem uma recomendação para sondagem nasoentérica. E aí, pessoal, olha só. Existe também a questão da responsabilidade para sondar. De quem é essa responsabilidade para realizar a sonda nasoentérica? Para você sondar o paciente. Ela é de responsabilidade do profissional enfermeiro. O técnico de enfermagem, os nossos queridos e amados amigos lá que compõem a nossa equipe de enfermagem, eles não podem realizar a sondagem nasoentérica. O mesmo, que aí já é uma outra live, mas eu vou aproveitar para dizer, o mesmo para sonda nasogástrica. Muito cuidado com isso, ok? A gente recebe informações, eu nunca presenciei, mas às vezes dando aula, fazendo uma palestra, a gente observa as pessoas comentando, né? Professor, mas olha só, Edson, eu trabalho em um determinado local onde eu tenho um profissional de enfermagem para a região. E o paciente teve lá a sonda, deslocou a sonda, nasoentérica ou nasogástrica. A empresa não permite que o profissional se desloque para ir só recolocar ou reposicionar a sonda. Eu mesmo faço isso. Aí eu digo, você está fazendo isso de forma errônea, errada. Ah, mas nunca aconteceu nada, vai acontecer? Vai. A literatura diz que pode acontecer. Se ela diz que pode acontecer com você? Pode. Então nós vamos fazer aquilo que é certo e correto. Olha só uma explicação. Bem aqui, ó, na nossa cervical aqui, nós temos aqui a presença dos nervos, que nós chamamos de nervos vagal. No ato de sondar um paciente, se eu encontrar uma certa resistência e insistir e forçar, e às vezes isso pode acontecer por falta de conhecimento, daí a diferença entre um profissional técnico e um profissional enfermeiro nível superior. Eu posso provocar um estímulo vagal, podendo evoluir esse paciente para uma bradicardia, até mesmo uma baixa da sua pressão arterial e parada cardíaca. Então, veja como as coisas são um pouquinho mais sérias do que a gente imagina, né? A gente precisa tomar bastante cuidado. Seguir exatamente o que diz a bibliografia, o que diz os artigos científicos e o que diz o nosso código de deontologia, o código de ética para enfermagem, ok? Bom, olha só. Então, indicações. Nós falamos, pacientes inconscientes com dificuldade de deglutição, pacientes muito idosos, por exemplo. Temos algumas contraindicações. Olha as contraindicações. Desvio de septo, trauma crânioencefálico. Muito cuidado. Isso deve ser avaliado, ok? E deve ser avaliado de forma criteriosa. Olha só. Quando eu vou sondar um paciente com a sonda nasoentérica, eu devo hiperestender essa região e observar dentro das fossas nasais. Eu vou observar as fossas nasais e observar se eu não tenho desvio de septo nasal. Se eu tiver um desvio de septo nasal, isso é uma contraindicação da sondagem. Olha só. Outra coisa, meu paciente chegou lá, foi admitido e está lá, trauma crânioencefálico. Esta também é uma situação que é contraindicado para a sondagem nasoentérica. Por que eu gosto de frisar isso, pessoal? Olha só. Nós somos uma equipe multidisciplinar dentro de um ambiente hospitalar. E lá naquele ambiente hospitalar pode surgir dúvidas em algum participante dessa equipe. E eu, profissional de enfermagem, e eu vou falar da mesma forma que eu falo às vezes nas minhas salas de aula, nas minhas palestras com meus alunos, que o enfermeiro, por exemplo, ele não é um profissional que é empregado dos médicos. Pelo contrário, nós somos profissionais de nível superior, que nós estamos ali compondo uma equipe multidisciplinar e que você, através da sua habilidade, novamente, habilidade sinônimo de conhecimento, embasado em evidências e na bibliografia, no artigo científico, não do que você acha ou que você ouviu alguém dizer, você vai debater e não é discutir sobre a determinada situação, determinado procedimento, determinado protocolo, determinado paciente. Quem é que ganha com isso? É só o nosso paciente, né? Ele é que ganha com toda essa situação. Deixa eu ler aqui um pouquinho. Alessandra Josmaira, boa noite, Alessandra, tudo bem? Ó, Darlane, por que não pode passar a sonda em paciente com trauma crânioencefálico? Olha só, eu posso ter problemas na base do crânio. Eu posso ter, por exemplo, um problema que é o sangramento nasal
que ele não é um sangramento que está provendo das fossas nasais, e sim de outra região. E aí, o que acontece? Se eu tenho esse problema, por exemplo, um trauma de base de crânio ou o que seja, isso pode interferir na sondagem, eu posso levar sangue para uma região que eu não quero, eu posso trazer uma complicação maior para o meu paciente. E esse paciente ele vai ter várias alterações fisiológicas, e principalmente alterações como dificuldades para deglutir, dificuldades para respirar, e você ter dificuldades, alterações nos seus reflexos, e é por isso que é contraindicado. Ok, Darlane? Entendeu o que eu falei? Marli compartilhou, tudo bem, Marli? Boa noite, Sânia, tudo bem? Alessandra, Eliane Oliveira, muito top. Que isso, Eliane, obrigado pelo carinho. Marília, oi Marília, tudo bem? Vamos lá, se tiver dúvida pode ir colocando. Olha, gostei, Darlane, pode perguntar à vontade. Bom, olha só, outro ponto importante aqui. A gente tem alguns riscos críticos para a sondagem nasoentérica. Eu tenho listado aqui quatro riscos. Gravem bem e anotem aí para o teu conhecimento. Primeiro, inflamações intestinais. Isso é um risco, é um ponto crítico para a sondagem. Outra situação, diarreia, também é outro ponto crítico. Obstrução da sonda também, pneumotórax também. Deixa eu ler aqui, Marília, o melhor professor que tive no curso técnico agora na faculdade. Parabéns por partilhar o conhecimento. Que é isso, Marília? Obrigado, querida. Olha só, vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns desses pontos críticos. Por exemplo, diarreia. Na sonda nasoentérica, quando é que pode ocorrer a diarreia? Quando o gotejamento ou a forma intermitente de correr essa dieta está de forma ao gotejamento muito rápido ou intermitente demais, o paciente pode responder mal através da diarreia. Outra coisa, o paciente às vezes tem uma intolerância à dieta, e aí a gente tem um probleminha aí, né? Porque, por exemplo, os nossos colegas nutricionistas, eles não fazem plantão noturno no hospital. Então, aquele paciente, ele fica sob os nossos cuidados. E aí vai uma dica para você. Quando o paciente apresenta uma diarreia, por exemplo, não basta ir lá e diminuir o gotejamento do paciente. Porque quando eu diminuo o gotejamento da dieta para aquele paciente, eu estou alterando todo o cálculo feito pelo pessoal da enfermagem. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de avaliar e tomar as decisões corretas. Às vezes, é melhor fechar a dieta, esperar os colegas chegarem, relatar no livro de ocorrência, passar a informação para frente para o pessoal da equipe da nutrição, para que seja reavaliado aquela dieta, ok? Outra situação que agora é muito específico para a enfermagem, obstrução da sonda, que é um ponto crítico. Quando é que acontece isso? Principalmente quando você não lava a sonda de forma correta. Olha o que diz a bibliografia, que as sondas elas podem ser lavadas com um volume máximo de até 50 ml. É muito comum nós utilizarmos uma seringa de 20 e lavar a sonda e é o bastante para lavar toda ela. A bibliografia não fala 20, ela fala no máximo de 50. Então, lavou com 20, não deu certo, eu lavo com mais 20, não desobstruiu, lembre-se, eu não vou usar mais que 50 ml. Entendeu? Bom, pessoal, aí olha só. Quando eu pego aquela sonda, a principal informação que eu gostaria de trazer aqui para vocês é sondar do meu paciente. Então, a gente já aprendeu, né? A gente vai sondar, eu vou observar se eu tenho desvio de septo nasal. Lembrando que também, se eu tiver trauma crânioencefálico, é contraindicado. Não tendo nenhuma dessas situações, eu vou observar e vou começar a sondar esse paciente. No momento que eu começo a sondar, é importante que ele esteja com a cabeça hiperestendida. Eu vou hiperestender a região cervical, para que eu visualize bem a cavidade nasal. Comecei a passar a sonda começou a entrar, eu vou ligeiramente fletir essa cabeça para frente. Qual é a melhor posição para você sondar? É sempre a posição de Fowler e suas derivações. Quando eu digo derivações, eu tenho a Fowler, semi-Fowler, Fowler elevado, variando a angulação de 30, 45, 90 graus. Só que você pode perguntar assim para mim, professor Edson, e aqueles pacientes que não podem ter elevação de cabeceira, como eu faço? Eu vou lateralizar a cabeça e vou fletir levemente a cabeça dele e sondar ele em decúbito dorsal ou na parte horizontal plena, ok?
É só lateralizar a cabeça, fletir um pouquinho e sondar o paciente ali. Essa não é a melhor posição, mas nós temos aí uma situação que é a questão do paciente de não poder elevar a cabeceira do paciente, ok? Bom, pessoal, olha, sondou o paciente. Existem alguns testes a serem feitos. E aí, a gente também vai derrubar uma informação que muitas vezes é ensinada. Por exemplo, quais são os principais testes para observar se a sonda está posicionada no local correto? Eu vou utilizar um estetoscópio, uma seringa de 10 ou 20 ml, onde eu vou aspirar ar, encaixar na minha sonda depois que eu já sondei o paciente, posicionar o estetoscópio na região epigástrica, na altura do estômago, e vou injetar por pressão. Eu espero auscultar um som de cascata. Quando isso acontecer, isso é um sinal positivo que a sonda está no local correto. Lembrando que sonda nasoentérica quer dizer que é uma sonda que está entrando pela via nasal e indo até a região dos intestinos. Porém, quando eu sondo, essa sonda não vai direto lá para o meu duodeno ou no início ali do jejum. Ele vai ficar no estômago. E aí, com o tempo, ela vai migrar para o meu intestino, ok? Por isso que a ausculta é feita na região epigástrica para ver se esse som está entrando exatamente ali no estômago. Após realizar esse teste, o que eu faço? Injetei, auscultei. Agora eu vou aspirar e eu espero que venha, por exemplo, solução gástrica. Se vier resíduo gástrico na sonda, isso também é um sinal positivo que essa sonda está bem posicionada, ou posicionada de forma correta. Importante, mesmo que tenha dado positivo nos 2 testes, eu não posso liberar a dieta por enquanto. Lembra? É uma sonda nasoentérica que deve estar posicionada lá nos intestinos. E o que acontece? Ela está no estômago ainda. Ela vai migrar para aquela área. Então eu devo esperar de 2 a 3 horas, solicitar o raio-x. E você, enfermeiro, pode solicitar esse raio-x. Depois que vier a confirmação, você observar o raio-x e observar que a sonda está bem posicionada. Somente depois disso eu vou abrir e liberar a dieta. Eu estou dizendo isso porque também recebemos, às vezes, uma pressão dos familiares e, às vezes, dos nossos colegas médicos. Não, já deu positivo, pode liberar a dieta. Não deve se liberar a dieta, ok? Aquela dieta que vai correr em sonda nasoentérica é uma dieta que não possui a mesma osmolaridade, a mesma composição das dietas nasogástricas. Então, o volume que corre ali, aquela composição daquela dieta, ela pode cair no estômago, o paciente pode provocar no paciente um refluxo e você tem uma broncoaspiração, provocando e evoluindo podendo evoluir para uma pneumonia por broncoaspiração, que é uma das piores que tem. Quando se tratar de idosos, você pode estar decretando aí uma situação muito complicada para esse paciente, ok? Bom, pessoal, estão gostando? Tá interessante? Vai pôr no joinha aí, tá bom? Vamos comentar aí se estiverem gostando. Compartilhem o vídeo. É importante a gente compartilhar aí esse conhecimento nosso, ok? Bom, pessoal, aí olha só. Algumas vezes nós observamos que alguns colegas gostam de ensinar que existe um terceiro teste a ser feito na sonda nasoentérica, assim como a nasogástrica. Pega a sonda, mergulha num recipiente com água e observa se vai borbulhar. Eu quero fazer um desafio aqui com qualquer um que esteja ouvindo aqui. Se você achar algum livro, alguma coisa escrita na bibliografia, algum artigo científico que diga que esse teste existe, por favor, coloque aqui pra gente debater. Porque olha só o que eu vou dizer. Esse teste não existe. Não se aplica esse teste para as sondas nasogástrica e nasoentérica. Pegar a sonda e colocar um recipiente com água. Os testes devem ser, para a sonda nasoentérica, o que a gente está falando aqui, aspirar 20 ml ou 10 ml de ar, conectar a sonda, o estetoscópio na região epigástrica, injetar por pressão e auscultar o som de cascata. Aspirou, veio solução gástrica, esses são os testes. E depois de 2, 3 horas solicitar o raio-x. É isso, ok? Nada mais que isso. Bom, olha só, aí vem um detalhe. Feitos os testes,
observamos tudo, ok, vamos esperar o raio-x. Eu devo retirar o fio guia antes de ir para o raio-x ou depois de ir para o raio-x? E agora? Olha só que coisa interessante, ó. No momento, eu quero que você faça um teste. Pega a NutriTube, a sonda nasentérica, você vai pegar e eu quero que você posicione ela, deixa ela solta e vai puxar o fio guia. Eu quero que você observe se no momento em que você está puxando o fio guia, se a sonda ela sobe. Se ela subir, eu vou dizer um negócio para você. Esse mesmo movimento que ela faz quando você está puxando a sonda aqui e observando, é o mesmo que vai fazer lá dentro do estômago do teu paciente. Então, pessoal, olha só. Imaginem que você deixou o paciente sondado, fez a fixação lateral, mandou para o raio-x sem retirar o fio guia. Quando esse paciente volta, você observa o raio-x e viu, está posicionado, jóia. Aí agora você vai tirar o fio guia. No momento em que você tira o fio guia, ela pode deslocar. E aí, aquele raio-x, por exemplo, perdeu a validade. Eu posso correr a dieta, essa sonda está deslocada e eu provocar aquele problema que eu disse para vocês, a questão do refluxo, tá? E esse paciente bronco aspirar. Olha que coisa, hein? Olha que coisa interessante que você deve tomar muito cuidado. Um outro ponto importante, olha só. Quando esse paciente, eu terminei de sondar, que eu vou mandar esse paciente lá para o raio-x, o que eu devo fazer? Eu vou retirar esse fio guia, eu vou enrolar este fio guia e vou posicionar ele, guardar ele. No próprio, pode ser no próprio saquinho que veio a sonda, no NutriTube, você vai pegar, colocar esse fio guia lá dentro, fechar bonitinho, colocar o nome e o leito do teu paciente e guardar nos pertences dele. Você não joga o fio guia fora. Por quê? Diferentemente da sonda nasogástrica, a nasentérica, quando ela desloca, o que a gente faz? A gente retira a sonda, limpa a sonda, lava a sonda, recoloca o fio guia e reposiciona, recoloca a sonda no paciente. Diferente da nasogástrica. A nasogástrica deslocou, o que eu faço? Retiro, jogo fora e posiciono outra sonda. Ok? Bom, meus amores, olha só. Aí tem um detalhe aí também importante que eu gostaria de falar. Lembra lá que das situações críticas, riscos, nós temos também a pneumotórax, né? Veja bem, no momento que eu estiver sondando um paciente, quando apresentar qualquer resistência no momento da sondagem, eu devo parar imediatamente a sondagem. Gravem bem o que eu estou dizendo para vocês. Não insistam na sondagem do paciente no momento em que você estiver sondando e encontrar resistência, porque você pode perfurar alguma estrutura desse paciente, ok? Provocando, por exemplo, o que nós chamamos de pneumotórax. Então, eu vou contar uma história rápida. Certa vez, uma aluna me contando que uma paciente necessitou de uma sonda nasentérica e a profissional foi realizar a sonda e no momento que estava realizando a sonda, ela deve ter tido alguma resistência, alguma coisa aconteceu que fugiu dos padrões de normalidade e ela perfurou o intestino da criança, era uma criança. Então, muito cuidado, isso pode acontecer sim, você tem que tomar muito cuidado com isso, ok? Bom, olha só. E aí, dito isso, eu gostaria de ler uma coisa para vocês aqui. Existe uma coisa importante na sonda nasentérica, que são alguns pontos que a gente deixa separar, que são as recomendações, algumas recomendações. Olha só o que diz. Primeiro, em pacientes com suspeita de trauma crânioencefálico, é recomendada a sondagem oral gástrica, que é a orogástrica, sob suspeita de fratura de ossos de base de crânio. Lembra? Foi uma das perguntas das nossas colegas que estavam assistindo aqui. Olha outro ponto importante. Em pacientes com suspeita de trauma raquiomedular, não elevar o decúbito. Aí lembra a história do decúbito, que eu falei do decúbito de Fowler e suas derivações? O que a gente vai fazer mesmo? Lateralizar esse paciente, fletir a cabeça dele para sondar. Lateraliza só a cabeça, você não vai erguer a cabeceira. E muito cuidado, hein? Quando eu estou falando de trauma raquiomedular. Se esse paciente estiver lá com suspeita, tiver com colar, tiver com tudo, eu não posso virar a cabeça dele de hipótese nenhuma. Lembre-se disso, ok? Outro ponto importante, ó. No sistema de sonda nasointeral, deve ser obrigatório a realização do raio-x, ok? É obrigatório.
Bom, amores, olha só. Aí vem a pergunta inicial aqui da nossa live. Quem prescreve a sonda nasoentérica? O médico prescreve? O enfermeiro pode sondar sem uma prescrição médica? O fonoaudiólogo, ele pode solicitar a sondagem de um paciente sem passar por um profissional médico? Aí eu vou ler um parecer para vocês. Eu busquei um parecer do Corém São Paulo, que ele diz assim, olha, sobre o fato, realização de sondagem nasoenteral, sobre prescrição médica ou mediante solicitação de outros profissionais, como, por exemplo, o fonoaudiólogo. E aí eu vou lá para baixo e já vou ler quais foram as considerações e o que concluiu esse parecer. Deixa eu só falar aqui o número do parecer. É um parecer de número 90 de 2014. O assunto é sondagem nasoenteral. Olha só o que diz, ó. Vou ler na íntegra para você entender. O enfermeiro treinado, habilitado e capacitado pode realizar a sonda nasoenteral, sendo recomendado que esta seja prescrita pelo profissional médico, ok? Os demais profissionais da equipe multidisciplinar, como por exemplo o fonoaudiólogo, podem sugerir a via de alimentação, mas a passagem da sonda deve ocorrer somente após a avaliação do paciente e prescrição exclusiva e privativa do profissional médico, ok? Então está aí, pessoal, a informação. E aí tem aquela história, né? A partir do momento que a gente passa a conhecer esses fatos, conhece o que está escrito, os pareceres que foram elaborados, não se admite mais erro. Uma coisa muito importante que eu sempre digo na sala de aula: nós não temos o direito de não conhecer os nossos direitos, os nossos deveres, ok? Então, estudar é tudo, conhecer a técnica, conhecer os protocolos, conhecer o que diz os nossos códigos de ética, códigos de ontologia, os pareceres elaborados pelos conselhos regionais, para que a gente consiga executar uma atividade de enfermagem dentro daquilo que é o esperado e desejado pela nossa população. Amores, eu espero que vocês tenham gostado, ok? Mais uma live aí para a gente estar deixando aí para as pessoas estarem, a gente debatendo, discutindo. É bom que depois eu entro lá, tem várias pessoas entrando, visualizando e perguntando. Quando possível a gente olha e a gente responde ali, ok? Porque transmitir conhecimento é maravilhoso, não é? Quanto mais a gente compartilhar o conhecimento, melhor. E lembre-se, a sociedade, a esperança da nossa sociedade é você, sou eu, profissionais capacitados e que amem o que estão fazendo, ok? Um adendozinho rápido, nós estamos aí vivenciando uma situação de calamidade pública, né? Um sistema público de saúde extremamente sucateado, com problemas gravíssimos, de gestão, de políticas, de tudo. Agora, lembre-se, quando estamos lá executando uma atividade, seja ela em hospitais públicos ou privados, essa é uma profissão que eu e você escolhemos. E o nosso paciente-cliente, muitas vezes, ele não tem culpa dessas situações. A gente precisa executar essa ciência com maior destreza e responsabilidade possível, ok? Lidar com vidas é algo muito, muito sério e importante. Então, nós precisamos fazer isso com muito cuidado, com muito amor e muito carinho com os nossos pacientes. Ok? Pessoal, fica aí mais uma dica para vocês. Eu agradeço a participação de todos. Muito obrigado pelo carinho de sempre, ok? Obrigado por prestigiar as lives. Todos vocês que prestigiam, que estão sempre compartilhando. Só para vocês terem uma ideia, nós temos lives aí que já tem mais quase 3.000, 5.000, 6.000 visualizações. E a coisa é fantástica, ok? A gente divulga rapidamente, de um dia para o outro chega a 600, 700 visualizações. Isso é muito bom. E olha, não é só para Brasília não. Brasil todo vendo e assistindo. E eu fico feliz e agradeço a Deus, porque eu acho que elas estão sendo úteis na vida profissional de muita gente, ok? Fica aí uma mensagenzinha final para você.
Lembre-se sempre, hein? Você pode tudo. Você pode tudo o que você quiser. Porque você é uma criação perfeita, porque quem te criou é perfeito. Você é o que você mentalizar que você quer ser, ok? Eu quero ser um bom profissional, você vai ser. Eu quero ser um excelente enfermeiro, o melhor que existe, você vai ser. Eu quero ser um médico, quero ser um nutricionista, quero ter um corpo perfeito, eu quero ter mais conhecimento. Você pode tudo. Basta você mentalizar isso, correr atrás, agir, porque eu tenho certeza que o Papai do Céu vai te abençoar. Beijão no coração, fiquem com Deus e até a próxima.